509 famílias foram atingidas pela enchente. 29 casas teriam que ser demolidas. Os laudos das interdições ainda estão sendo aguardados pelos moradores do Vale do Cuiabá. Existem os laudos que identificam que essas 29 casas, elas não têm condições de ficar em pé. São casas que realmente sofreram danos que não é possível você recuperar. A estrutura delas está abalada e é um risco muito grande as pessoas habitarem essa casa. De acordo com a coordenadora da Defensoria Pública em Petrópolis, Cristiana Mendes, as famílias do bairro reclamaram o direito de defesa e a avaliação das residências. Então o intuito foi, evidentemente, fazer com que esses direitos fundamentais da comunidade mais pobre fossem de fato respeitadas. Segundo ela, um estudo mais criterioso precisa ser realizado no local, pois a maioria das moradias interditadas são as casas de pessoas de baixa renda. As mansões, também ribeirinhas, continuam com livre acesso. Um exemplo é a residência onde 12 pessoas morreram. Nela, não há faixa de interdição ou algum tipo de marcação. Segundo informações, a residência foi pintada e será apenas reformada. No entanto, casas que têm características similares como proximidade ao rio ou por terem sido atingidas pela enchente, poderão ser demolidas. É importante frisar que a primeira coisa que a comunidade, toda pessoa deve fazer é procurar saber a razão determinante da demolição. Se é por força de estar em área de risco ou se é por conta de problemas ambientais. Isso faz uma diferença enorme. É preciso saber se as pessoas estão sendo retiradas do local porque foram atingidas pelas chuvas e não há possibilidade de recuperação das casas, ou se é por uma questão de estarem próximas da beira do rio. Então, essa dúvida precisa ser retirada junto com a Defensoria Pública, que tem meios de esclarecer a população os seus direitos e o que elas podem fazer diante da justiça local. Todas as pessoas que estavam englobadas nessa área de risco devem procurar a Defensoria Pública da 4ª Vara. Nós temos uma defensoria específica nesse órgão e que funciona aqui no Fórum da Barão do Rio Branco. Essas pessoas podem vir aqui para tomar conhecimento e esclarecimentos do trâmite do processo. No sábado, a Defensoria Pública de Petrópolis soube que 29 residências do Vale do Cuiabá seriam demolidas na segunda-feira. Para evitar que isso fosse realizado, eles fizeram uma audiência pública no domingo, onde um processo foi aberto impedindo a ação em até 72 horas. Segundo a coordenadora, a liminar estipula que sejam informadas questões sobre o programa de demolição, abordando temas sobre as razões da demolição e se essas pessoas serão incluídas em programas sociais como o aluguel social e ainda o recebimento da Casa Popular. O prefeito de Petrópolis, Paulo Mustrange, informou que possui os laudos, mas também é contra a demolição imediata dessas residências. A família é fundamental nesse processo, já que a casa pertence à família. Mesmo que esta casa esteja danificada, ela não esteja em condições de ser habitada, mesmo assim, a família tem que participar de todo o processo com relação à possível demolição. Segundo Mustrange, a divulgação feita no sábado sobre as demolições não passou pela prefeitura e logo não poderia ser realizada. Ele informou ainda que o coordenador da Defesa Civil e o secretário de Obras informaram à imprensa, mas não prepararam a ação de demolição. Nesse momento, nós estamos acolhendo 509 famílias no aluguel social, ou seja, ninguém vai ficar sem teto, ninguém em Petrópolis vai ficar sem teto. O segundo momento, então, vai ser uma avaliação técnica desses laudos que foram feitos e nós vamos então identificar aquelas casas que terão que ser demolidas porque a estrutura delas foi abalada e não tem como recuperar, aquelas casas que o cidadão amanhã pode habitar, aquelas que... Enfim, toda essa análise técnica vai ser acompanhada de perto pela família. Nada vai ser feito sem que a família participe desse processo, desse acompanhamento. O prefeito afirma ainda que mesmo que não houvesse a intervenção da Defensoria Pública, nenhuma casa seria derrubada.